Amigo, amiga, que bom estarmos novamente juntos para fazermos esta oração no lar. O tema de hoje do livro Jesus no Lar é a Escola das Almas, é o capítulo 2. A Escola das Almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que venha a ser a nossa vida no lar? Contemplou-a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos. E a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até às lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente às lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna.
Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal, descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Querido amigo, querida amiga, aqui vamos fazer um breve comentário sobre a lição. O título da lição: A Escola das Almas. E já percebemos que a Escola das Almas é o nosso lar. Jesus estava na casa de Simão Pedro e a sua sogra de Simão Pedro, pergunta a Jesus: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? E continua: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão, entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Ela diz que, inicialmente, pergunta qual era a missão no lar. E diz que no início do matrimônio, ali da formação do lar, são flores, são muitas coisas boas que ocorrem. No começo, promessas de paz, compreensão, mas depois surgem pedradas e dissabores, incompreensões. E Jesus, então, diz para ela que o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Jesus está nos dizendo que o lar é uma escola e nos inicia para o grande entendimento da humanidade. E Jesus, aproveitando a pergunta da matrona, como ele se refere, ele pergunta o que ela faz inicialmente com as lentilhas antes de servi-las à refeição. Isto é, como ela prepara ali as lentilhas. E ela diz que, naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo, para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Ela responde que deve levar essa lentilha ao fogo, para que faça dela um alimento
macio e agradável quando também tempera. E Jesus pergunta novamente sobre o pão, se ela leva o pão cru à mesa para poder ser comido. E ela diz que não, que tem que levar ao fogo também. E Jesus disse que também existe um banquete divino na vida celestial e que devemos servir aí a glória do Pai. Ele fala também que o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando os defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Jesus então diz que o lar é um cadinho. Cadinho é um pequeno recipiente usado pelos ourives para derreter o metal a grandes temperaturas. Ele faz essa comparação com o lar. Existe o sofrimento, por quê? Porque o sofrimento ele é oriundo do desacordo que existe entre opiniões naquele lar. E esse desacordo é importante para que possa chegar no consenso, numa realidade. E também, como ele bem disse, que quando nós observamos os defeitos do nosso familiar, nós temos condições para também desfazer nossas próprias imperfeições. Agora, se nós estamos vendo somente os defeitos dos outros e não vendo os nossos próprios defeitos, é claro que nós temos que mudar de atitude. E Jesus continua dizendo que o lar é um curso ligeiro para a fraternidade e que sofrimentos e conflitos naturais são importantes. Mas a matrona ainda faz uma outra pergunta. Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem? E ele, então, compara estas pessoas que estão endurecidas no seu orgulho e não querer ceder, não querer que o outro possa falar, que o outro também possa ter a sua opinião e mudar naturalmente a sua própria opinião. Ele comparou essas pessoas com as lentilhas endurecidas, que não cederam ao fogo. E ele pergunta para ela o que ela faz. Ela fala que joga no monturo. Monturo é um local onde se joga as coisas que não têm mais serventia. E Jesus fez essa comparação porque essas pessoas que endurecidas no lar, que muitas vezes são inflexíveis na sua forma de pensar, ela vai ter um sofrimento depois da morte. Por quê? Porque depois da morte vem o arrependimento. Percebe-se que não agiu de forma correta naquele lar. Exatamente isto que Jesus diz, para que nós possamos rever os nossos pensamentos, as nossas colocações, as nossas atitudes perante o lar. É uma lição de grande sabedoria, que nós possamos aproveitá-la durante essa semana. Um grande abraço e até mais ver. Fiquem com Deus.